beleza, tenta aí, tá? Agora foi. Foi. Pronto. Eu coloquei o pessoal do time aí como co-administrador da reunião para ir me ajudando a aceitar o pessoal e cuidando de tudo para não dar nada errado. Sim. Para tudo dar certo. Isso. Vou apresentar a tela aqui então, tá? Tá bom. Bom, gente, Cris pediu para eu dar aí as boas-vindas para todos vocês. É muito bom, né, esse momento, poder receber todos vocês aqui, é maravilhoso. Eu quero declarar aí oficialmente, sejam bem-vindos ao Viva, nossas novas escolas parceiras. Nós estamos muito felizes com esse momento e a gente preparou essa jornada mesmo para que tudo aconteça da melhor forma no próximo ano, onde vocês vão iniciar a utilizar o nosso material e também receber as nossas assessorias, as formações. Então, esse momento aí é um início, né, de uma grande caminhada juntos. Nós estamos aqui super contentes. Aqui está a Júlia, que é do time, o Felipe, a Tamara, a Adri, a assessora pedagógica que vai conduzir aí a formação de hoje. Eu sou a Jaque, para quem não me conhece. Eu cuido das escolas que fecham uma parceria, fico aí no relacionamento, dando todo o apoio. Eu crio os grupos no WhatsApp, eu vou mandando recados, vou mantendo vocês informados. Então, alguns aí já me conhecem, porque eu fui em algumas escolas, e outros vão me conhecer aí no decorrer dessa parceria. Desde já, contem comigo. Eu estou aqui para auxiliá-los, estou aqui para responder mensagem no WhatsApp, estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? E fazer com que essa parceria realmente dê certo para todos vocês. Então, sejam muito bem-vindos. A Cris pediu desculpas por não estar aqui hoje. Ela esteve na Bahia, né, num evento. A Adri está lá ainda, vai fazer algumas visitas aí em algumas escolas, né? Ela está ainda no trajeto, passou em Recife, né? Está fazendo aí um trajeto até chegar aqui. Tá. Tá passeando no ar até chegar. Uma hora ela chega. Ela não está aqui hoje, mas desde já quero deixar avisado para vocês. Nós vamos mais para frente iniciar aí uma jornada só para gestores, mais focada na gestão, mais focada na organização da escola. Vamos falar um pouco mais de marketing, vamos falar um pouco de identidade da escola. Então, isso vai ser mais focado com o gestor. E aí a Cris vai aparecer bastante nesses encontros, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Adri, nossa assessora pedagógica, Adriana Boto, né? Vocês vão também ver bastante o rostinho da Adri, tanto nas formações quanto nas artes que o Felipe que faz. Ele fica colocando nossa carinha aí. Alguns eu já conheci, agora vamos conhecer todos, né? Presencialmente e virtualmente. A gente precisa tirar foto nova, viu, Jaque? Eu falei para o Fê que nós precisamos tirar umas fotos novas. Eu também. Né? Para a gente diversificar. E é isso aí, gente. Estou por aqui. Formação linda e maravilhosa para todos nós, tá? Beijo. Vou desligar o microfone. Jaque, aumenta um pouquinho só a apresentação, acho que para todo mundo ver melhor também, por favor. Beleza, pode deixar. Bom, gente, boa noite. Então, vamos começar aqui nossos 4 encontros da nossa jornada de inovação, e a gente entende que estes momentos, eles são momentos fundamentais e importantes para a gente começar o nosso trabalho, não é? Então, para o ano que vem, todo mundo aí começando essa jornada, não é? Com o nosso material, com a nossa forma de entender educação, e mais do que tudo, o alinhamento, né? Que é isso que a gente acredita muito, da gente alinhar os nossos discursos, alinhar a forma como a gente pensa, né? Isso é muito importante para que dê certo, né? O que a gente quer. A gente quer que tudo funcione muito bem e que o Viva seja um sucesso na escola de todos nós, né? Então, e claro, sempre olhando para o nosso aluno, para o nosso estudante, que é o nosso ponto focal,
né? A gente faz tudo para eles, né? Para que eles tenham sucesso nessa empreitada. Então, a gente pensou aqui 4 encontros, né? Então, dentro desses 4 encontros, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de pilares do Viva, né? O que sustenta o Viva? O que faz com que o Viva exista como a gente pensa ele hoje, né? Então, hoje, a gente está pensando o quê? Em trazer, né? Rapidamente, hoje eu vou fazer uma coisa mais geralzona e nos próximos 3 encontros a gente vai destrinchando cada um deles, né? Inclusive a plataforma, como trabalhar na plataforma, e aí a gente vai desmembrando. E claro, junto com estes encontros, nós também vamos fazer, daí mais para frente um pouquinho, algumas capacitações específicas para professores, para planejamento, vamos organizando isso conforme for a necessidade também de cada um, né? Então, hoje, estamos aqui chamando de Conhecendo o Viva e seus princípios norteadores. No dia 29 de setembro, a ação pedagógica intencional, os projetos didáticos, o Viva e o planejamento do professor, como articular o Viva aos projetos da escola. No dia 27 de outubro, as metodologias ativas e a plataforma Viva. Então, o que são essas metodologias ativas, usos, o Viva e as metodologias ativas, a estrutura da nossa plataforma, os recursos que ela tem, as possibilidades que elas vão trazer para nós, tanto como professores, como para estudantes, como para famílias, como para gestores, e aí a gente vai mostrar para vocês todo esse universo da nossa plataforma também. E no dia 24 de novembro, o planejamento para 23, né? Então, aí pensando como que a gente vai estruturar tudo isso para acontecer 23 de uma forma linda, né? Pensar o Viva em nossa escola, né? E eu aqui auxiliando vocês o tempo todo nessa questão pedagógica, né? De como a gente vai caminhar. E como a Jaque falou, a gente tem momentos que são com atores diferentes, né? E de discussões diferentes para a gente abarcar este mundo todo aqui, né? Pode caminhar, Jaque. Para o próximo. Acho que pulou um. Aí, né? E não daria para a gente começar sem trazer o nosso percurso, né? A nossa trilha de aprendizagem, que é o que norteia a maior parte aí dos nossos trabalhos, dos nossos processos. O próprio nome Viva, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Que ele é o vivenciar, o investigar, o verificar e o aprender, acreditando que neste percurso a criança realmente participe da proposta, que ela seja a protagonista desta ação, não é? Que ela tenha ali uma aprendizagem extremamente significativa, e a gente sabe que, mais do que nunca, a criança participar da sua construção de conhecimento vai fazer com que esse conhecimento fique ancorado nela, né? Este é um dos princípios da aprendizagem significativa, de que o novo conhecimento seja ancorado por um conhecimento que já existe, aí, neste processo, ela tem que estar participando ativamente. Então, a gente está falando de Piaget, de Vygotsky, de Freinet, de Ausubel na aprendizagem significativa, de vários aí autores, várias teorias que sustentam a nossa ideia, Gardner com as inteligências múltiplas, a pedagogia de projetos com Fernando Hernandes. Então, a gente tem que pensar que estas teorias, elas nos ajudam a fazer da nossa ação pedagógica uma ação pedagógica concreta, uma ação pedagógica que tenha uma sustentação, que ela não seja de achismos, que ela não seja apenas uma hipótese da nossa cabeça, né? Mas que ela nos dê sustentação, porque elas vieram de estudos, elas vieram de pesquisas científicas, não é? E isso dá uma veracidade à nossa proposta muito grande, não é? De que ela tem essa sustentação e que ela não é uma mera metodologia. Ela é uma ideia de escola, ela é uma intenção de educação, ela é uma proposta de educação muito mais do que uma metodologia, não é? E o material didático, ele é um recurso que vai possibilitar esses princípios serem executados e serem concretizados na escola. Então, a nossa trilha de aprendizagem, ela é justamente pensando aí na possibilidade de
colocarmos em ação metodologias ativas na nossa escola, colocarmos em ação a nossa criança, termos também o nosso professor, que é figura fundamental dentro dessa proposta, não é? Porque é ele que vai orquestrar este trabalho de uma forma ali, na sala de aula, no pé de chão, né, que a gente fala da escola, né? É ele que vai fazer acontecer as coisas. Então, o professor, para nós, é uma figura muito importante, né? Então, nós vamos falar um pouco de protagonismo aqui hoje, né? Então, o professor, e junto com a criança, essa dupla, né? É a dupla que vai fazer tudo acontecer, né? Claro que nós temos aí outros atores que são importantíssimos, porque a gente não trabalha sozinho. E aqui no Viva a gente acredita muito nisso, né? Não há trabalho isolado, há trabalho de grupo, há um trabalho de pertencimento. A gente quer que todos vocês se sintam pertencentes a esta proposta. Ela é uma proposta que é viva, ela não está finalizada, né? E aí eu digo que a página em branco do material do nosso aluno, ele a gente pode dizer que é até uma metalinguagem, né? Ela mostra para nós assim, olha, professor, aluno, pais, escola, coordenação, aqui tudo vai acontecer, né? É aqui que a gente vai dar vida à educação dos nossos estudantes, dos nossos pequenos, né? Então, a página em branco, ela é uma metáfora, na verdade, para nós, né? Porque ela está em branco por enquanto, porque a gente quer o nosso aluno registrando suas experiências, a gente quer a nossa criança se colocando ali, mostrando o seu desenvolvimento, e no decorrer do processo, aquele nosso grande fichário estar preenchido de experiências, preenchido de conhecimento, mas que é um conhecimento extremamente significativo para as nossas crianças, né? Então, isto que é fundamental dentro do Vê para mim Viva. quem tá aí. Jaque, vamos lá, caminhando. Isso, amor. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa nossa trilha de aprendizagem, né? Dentro dessa proposta do Viva. O que são essas trilhas de aprendizagem? Então, nós dizemos muito assim, né? E quando eu digo nós, somos nós, né? Não é a Adriana que está falando, não é a Jaqueline, não é a Tamara, não é a Júlia, não é o Felipe, não é a Cris, não é a Evelyn, somos nós, né? Nós acreditamos nessas coisas todas que a gente vive aqui com vocês, né? Então, o que são essas trilhas de aprendizagem, né? O Viva. Primeiro, que elas estão ligadas ao processo de desenvolvimento de aprendizagem da criança. Então, pensar o quê? Que é processo, né? Não existe aprendizagem que seja caixinha de sapato, gaveta, né? Aprendizagem gaveta, né? Que tem lá, tocou o sinal, é uma disciplina. Tocou o sinal, muda de disciplina, né? Essa aprendizagem gaveta, ela não tem mais sentido no nosso dia a dia aqui de hoje, né? Nosso mundo atual, né? Então, a gente tem que pensar processo. E a nossa trilha pensa processo. Ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento e ela tem uma finalização, né? Isso é muito importante, né? Então, a própria trilha, elas são ciclos de aprendizagem. E esses ciclos, eles vão justamente em espiral. A gente vai ampliando, né, o aprendizado da criança, né? Ela começa de uma forma mais simples e cada vez mais se tornando complexa. A própria Base Nacional Comum faz esse movimento, né? Começa de habilidades mais simples e vai trabalhando a cada faixa etária essa circularidade de ampliação aí da complexidade das habilidades, não é? Então, dentro da trilha vai acontecer isso também, né? Nós vamos ter esse desenvolvimento em ciclos, né? Em processos de desenvolvimento de aprendizagem, né? Nós entendemos também a trilha como uma possibilidade de pensarmos nos interesses das crianças, né? Então, bastante diferente de uma fala que eu me lembro, gente, como se fosse hoje, da época que eu estava ainda lá na faculdade, e eu vou dizer para vocês que isso era lá no início dos anos 80, né? E que estava se começando a trabalhar a questão do socioconstrutivismo no Brasil, nas escolas públicas, nas escolas particulares. E aí eu ouvi, uma vez eu estava no estágio, e eu ouvi uma professora falando assim, agora tem essa história aí de construtivismo, que a gente não pode planejar nada e que a gente vai ter que esperar a coisa rolar, né? E aí aquela célebre história, entrou uma borboleta na sala de aula, então o assunto de hoje é borboleta? Não, não é por aí,
né? Então, os interesses das crianças, eles se mostram todo dia, né? Para isso, nós precisamos conhecer profundamente as nossas crianças, as nossas famílias, né? O contexto da nossa escola, onde a nossa escola está localizada, porque a partir daí, estes interesses, eles já vão fazer parte do nosso dia a dia, né? Porque as crianças vão ter espaço para falar, elas vão ter espaço para dialogar, elas vão ter espaço para se manifestar. Então, isso não é algo que é pontual. Estes interesses são interesses que estão lá no nosso cotidiano, não é? E quanto mais eu trago coisas para as crianças, eu também posso despertar interesse, não é? Então, muitas vezes a criança nem sabe que ela pode ter interesse em uma determinada coisa, então eu posso despertar. E para isso, existe aí os documentos legais que nos auxiliam também, né? Que vêm de estudos. Eles não são advindos de hipóteses, né, do eu acho que, né? Então, a própria Base Nacional Comum, ela se concretiza de estudos da área da infância, da primeira infância, da infância aí da criança até os 5 anos, da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência, né, até chegar lá no ensino médio, né? Então, o que acontece? Estes centros de interesse também, eles são já mapeados de uma certa forma. Claro que o dia a dia vai trazer para nós outras coisas também, né? Mas que se a gente já tem este conhecimento da nossa criança, né? Da família que está lá com a gente, do contexto no qual a gente vive, no qual ela participa, né? Essa criança, ela tem mais irmãos, ela não tem irmãos, então tudo isso gera interesse para as crianças, né? Se ela tem contato com livros, se ela brinca, então da onde vão vir o interesse das crianças? Da vivência delas, né? Então, não é a borboleta entrar pela janela, né? É a gente estar atento a essa criança o tempo todo. E aí, fazer com que esse interesse se engaje nas nossas propostas, que a gente conecte esses interesses das crianças às nossas propostas, né? Senão, a gente vai fazer um trabalho aí de achismo e não é isso que a gente quer, né? Então, a trilha de aprendizagem faz este movimento, né? Ela nasce, na verdade, também de questionamentos. Então, o professor, ele traz questionamentos, e a gente fala isso o tempo todo, né? Os nossos projetos são recheados de perguntas. E perguntas desafiadoras, né? A gente trabalha muito fortemente isso aqui no nosso material. Por quê? Porque, para nós, o bom professor é aquele que sabe fazer perguntas, e não aquele que sabe dar respostas prontas. O professor que dá resposta pronta é o professor do século passado, né? Quem dá resposta pronta para nós hoje? Quem sabe me dizer? Quem que dá a resposta pronta para nós? Quando a gente pergunta, imediatamente nos dá uma resposta pronta. Quem é que é? O Google. O Google, exatamente, né? E aí eu sempre falo isso aqui quando a gente está conversando, né? O meu filho faz lição de casa com a Alexa ali ligada, né? Porque, gente, nós temos que guardar espaço no nosso hardware, como eu brinco aqui, né? Para coisas que são importantes, né? Para habilidades como analisar, refletir, construir, elaborar, pensar sobre, né? Eu não preciso guardar conhecimento de memória. Não preciso guardar, né? Não faz mais sentido isso. Porque o conhecimento, ele está pronto para nós, onde a gente quiser. O que a gente tem que ensinar o nosso aluno a fazer? A lidar com este conteúdo, a entender este conteúdo que ele pesquisa, a entender a relevância do conteúdo que ele pesquisa, saber se é fato, se é fake, se é relevante, se não é relevante, né? E aí eu sempre digo que nós temos que ensinar os nossos alunos a fazer pesquisa, né? E aí, assim, a primeira página do Google, ela não é a primeira página mais relevante da pesquisa, né? Por que ela não é a página mais relevante de pesquisa? O Fê sabe responder isso muito bem, a Tamara também, a Júlia também, a Jaque também. Por que a primeira página do Google? São as propagandas, né? Anúncios, né? O Fê também está falando aqui, são pagos, né? Pagos, As empresas pagam para estar na primeira página do Google. Então, o nosso aluno tem que entender isso, né? Então, veja que o nosso hardware não precisa fazer a pesquisa. Quem faz a pesquisa é o Google, né? E traz lá para a gente
300 milhões de páginas. Aí o que eu faço com esse tanto de página? Né? Então, os questionamentos, eles têm que levar a isso também, né? As trilhas de aprendizagem, elas prevêem diferentes cenários da ação pedagógica, né? Então, é eu pensar, mas aí são cenários que fazem sentido, né? Então, sair da sala de aula por sair não faz sentido. Então, estes cenários que a gente diz são cenários de relevância, de importância, e que tem uma intenção. Então, se eu vou sair da sala de aula, por que eu estou saindo da sala de aula? Para onde eu estou indo? O que eu vou fazer lá fora? O que eu vou fazer lá fora, eu posso fazer dentro da minha sala de aula? O resultado vai ser o mesmo? O resultado vai ser diferente? Então, eu só vou sair da sala de aula, seja para a biblioteca, seja para um parque, para a pracinha que tem na frente da escola, para a cozinha da escola, para o enfim, né? Essa saída, qual é a intenção dessa saída? Por que eu vou sair? Qual é o objetivo desta saída? Senão ela não faz sentido. Então, a trilha de aprendizagem, ela faz a gente se questionar. Então, vejam que o professor, ele também tem que fazer pergunta para ele o tempo todo. Nós temos que nos perguntar o tempo inteiro. Por que eu estou fazendo isso? Como que eu vou avaliar? Por que eu escolhi esse conteúdo? Por que eu escolhi determinado recurso? Então, nós, professores, também temos que nos perguntar o tempo inteiro. Né? Então, prever diferentes cenários da ação pedagógica, a trilha vai prever. Agora, eu tenho que ter consciência da minha intenção, né? Desses diferentes cenários. A trilha também prevê ação e envolvimento das crianças na construção do conhecimento. Foi o que eu falei, que eu comecei, né? Então, a criança ela pertence a essa trilha totalmente, né? A trilha não existe sem ela, né? A trilha prevê desenvolvimento de consciência, de investigação, de levantamento de hipóteses, de busca de respostas, que é justamente o princípio do raciocínio científico, da construção do conhecimento científico. Essa que é esse que é o pulo do gato, né? Então, a própria trilha, ela já leva a gente a trabalhar com as crianças desde pequenininhos, esta investigação, essa vontade essa curiosidade, essa vontade de conhecer, essa vontade de pesquisar, essa vontade de ir para frente. Gente, nós estamos hoje, como estamos, né, no século XXI, com esse monte de conhecimento, com essa tecnologia toda, com a descoberta de uma vacina em menos de um ano. Por quê? Porque o homem é curioso. O ser humano é curioso, né? Quando eu digo homem, ser humano, né? O ser humano é curioso. Né? Mas aí eu diria que as mulheres são um pouquinho mais curiosas que os homens, né? A gente tem lá um quezinho curioso, né? Mas, claro, o ser humano, né? O ser humano é muito curioso, por isso que nós estamos aqui, né? Então, trabalhar com as crianças é essa percepção mesmo, mas de uma investigação que vai lá buscar. Eu vou levantar hipóteses, eu vou buscar respostas. Então, como é que eu vou chegar à minha resposta? Né? Será que ela é uma resposta que é uma resposta definitiva? A gente sabe que não, né? O conhecimento, ele não é definitivo. Por isso que eu não posso ficar pedindo para ela copiar e encher caderno. Porque daqui 5 minutos, esse conhecimento pode não valer mais. Porque um novo conhecimento pode estar chegando. Então, nós vivemos na sociedade do conhecimento que é altamente rápida. Um conhecimento que pode estar sendo veiculado hoje não é o mesmo de amanhã. Né? E a tecnologia, mais do que nunca, ela joga esse conhecimento lá para frente muito rápido, né? Então, a trilha de aprendizagem, ela faz com que a criança já desenvolva isso e é uma coisa que ela vai levar para o resto da vida, que é essa percepção aí da busca, de levantamento de hipóteses, de busca de respostas, né? E a trilha prevê o quê? Trocas, diálogo, debate entre os pares, né? Então, ela não é uma trilha isolada, sozinha, de cadeiras uma na frente da outra, onde eu enxergo o pescoço do meu amigo, né? Então, eu tenho que pensar o quê? Na movimentação também dessa sala de aula, né? Eu estava hoje à tarde, né, pesquisando algumas coisas aqui para a gente conversar também, né? O Foucault tem um livro que é o Vigiar e Punir, que discute muito a questão também do poder na escola, né? E a gente, isso passa tão batido, né, gente? Assim, a sala de aula, sentados um na frente do outro, olha a representação que tem isso, né? Daquela coisa estática, parada,
todo mundo olhando para frente, para aquela pessoa que está lá sozinha na frente, que é o professor, né? Então, vejam como essas carteiras presas, né? Há 50 anos atrás, ela era chumbada, de fato, né? No chão, né? As escolas públicas chumbavam, não só as escolas públicas, chumbavam aquelas carteiras enormes de madeira e de ferro no chão, né? Não dava para se fazer um trabalho em grupo. E aí, isso me faz lembrar quando eu trabalhei numa instituição lá em São Paulo, na Belas Artes, que era de formação de professores, que era para dar aula de artes, né? E a sala de aula era toda com cadeiras assim, né? Todas enfileiradinhas. E a coordenadora do curso chegou para o pessoal da limpeza, né? E falou assim, olha, as aulas aconteciam aos sábados. Ela falou assim, vocês, por favor, vocês podem deixar as salas, colocar as carteiras em círculos, por favor? Porque amanhã a gente, no sábado de manhã, a gente começava a aula cedo e não ia dar tempo de arrumar. Tudo bem. Aí, no primeiro sábado seguinte, chegamos lá nas salas, né? Não tinha nada em círculo, estava tudo uma atrás da outra, né? Daí eu até mandei uma mensagem para a coordenadora e falei, olha, Cida, a sala não estava arrumada do jeito que você havia solicitado. Ah, vou pedir de novo. Daí no outro sábado, as carteiras continuavam do mesmo jeitinho. Aí a gente falou, Cida, não tá rolando, né? Aí ela foi perguntar para o chefe, né, ali da limpeza, tudo. Ele falou assim, imagina, dona Cida, a gente não pode deixar as carteiras assim, vai estar tudo desarrumado. Então, vejam a concepção de escola, né? Que estava na cabeça de quem estava limpando a escola. Olha como é aí o inconsciente coletivo também, né? Quer dizer, é uma ideia de escola que está na cabeça de todo mundo, é a escola que eu tive. Então, olha o pessoal que limpava e que arrumava e dizia assim, não, a escola que eu tive era uma carteira atrás da outra. Né? Essa era a fotografia de sala de aula que ele tinha. E na cabeça dele, se ele movesse as carteiras, ele ia estar bagunçando, né? Então, olha como é forte isso no inconsciente coletivo também, né? Veja como a gente tem que romper até o espaço, né? Romper a forma como a gente coloca as crianças na sala de aula, romper o lugar do professor, né? Eu sempre fui uma professora que me misturei com os meus alunos, né? Sempre que alguém aparecia na porta, cadê a professora? Eu estava sentada do lado ali do grupo que estava conversando, né? Dificilmente eu me achava na frente da sala, né? Eu estava lá em momentos muito específicos, né? Né, Julinha? A Julinha foi minha aluna, a Jaque foi minha aluna. Então, dificilmente eu estava lá na frente, porque assim, na frente era para começar um assunto, né? E depois a gente estava sempre lá conversando e sempre estava misturada ali com os alunos, né? Porque a gente tem que estar, o quê? Participando do processo, né? Entendendo como eles estão desenvolvendo, como eles estão pensando, e o professor lá na frente não tem esse movimento, né? Então, a trilha faz com que o professor faça parte também dessa proposta, né? E tá dialogando com as crianças, né? Isso é muito importante, né? Jaque, bora lá. Projetos didáticos e protagonismo, né? O protagonismo da aprendizagem, veja, tudo isso que nós estamos falando está ligado, tá, gente? Uma coisa é ligada à outra, não dá para separar. Uma coisa não está sozinha aqui, nenhuma delas está sozinha, tá? Estão todas super ligadinhas. Então, o protagonismo da aprendizagem, na verdade, ela é uma modalidade organizativa por o quê? Por projetos didáticos, tá? E define os alunos como sujeitos ativos, capazes do quê? De aprender, mobilizando seus recursos cognitivos, físicos e emocionais, ou seja, ela está com integridade naquela proposta, né? Então, veja lá, o protagonismo, ele está ligado a projeto. Então, não dá para a gente separar, né? Ele está ligado ao quê? O sujeito é capaz do quê? De interagir com seus pares e com os adultos em diferentes lugares e situações, utilizando-se de diversos recursos, materiais e atividades. Então, vejam que ele só vai poder ser protagonista se ele puder aprender mobilizando recursos, se ele puder interagir com seus pares. Vamos lá, Jaquezinha. Se ele puder. O que mais? Acabou? Era só aquele? Eu achei que tinha mais, então volta lá. Eu achei que tinha mais uma página, acho que é só aquilo mesmo. Ah, então volta. Não, então estava na minha cabeça. Perdão, volta lá. Então, vejam. Se ele pode interagir com seus pares, né? É que na minha cabeça eu tinha mais itens, porque eu acho que eu separei os itens aqui na primeira versão. Então, se ele mobiliza recursos, e aí dos mais diversos, cognitivos, físicos, emocionais, se ele interage com seus pares, não só pares que são os seus colegas, mas com os adultos, em diferentes lugares e situações,
e diferentes recursos e materiais, ele vai estar sendo protagonista. Então, vejam que o nosso percurso, que eu acabei de falar da nossa trilha, tem tudo a ver com protagonismo de aprendizagem, né? E isso aqui, que é o projeto didático protagonismo, tem tudo a ver com o quê? Agora sim, Jaque, com a próxima tela. Tem tudo a ver com o quê? Né? Com os projetos didáticos e as metodologias ativas. Então, o projeto didático, ele é o terreno mais fértil para receber as trilhas de aprendizagem e o protagonismo, né? Então, vejam como eles vão se complementando, na verdade, né? Então, não dá para a gente trabalhar projeto didático com um professor colocando o ponto na lousa. Não dá para a gente falar de protagonismo de aprendizagem se a gente prende a criança sentada na cadeira, né? Então, vejam que eles vão se articulando e complementando. Então, o trabalho, né, a organização do trabalho pedagógico com o desenvolvimento de projetos, né, é o que vai caber o professor aí também pensar, puxa vida, esse é o lugar para o protagonismo das minhas crianças e do dele também, né? Então, olha lá, quando se evidencia que o desenvolvimento de projetos didáticos das diferentes etapas da educação não combina com práticas pedagógicas mecânicas e reprodutivas, outras expectativas são criadas e se colocam, né? Então, quais são as expectativas que o professor levanta, né? Ele quer o quê? Levantar os interesses das crianças para chegar à escolha do tema. Ele quer organizar espaços, recursos, materiais, atividades necessários para o desenvolvimento desse tema. Ele quer selecionar diferentes estratégias que vão ser compatíveis com os objetivos que ele definiu, né? Ele quer expor as crianças ao contato de recursos, materiais, atividades diversos. Ele quer facilitar o acesso a espaços, a cenários, a experiências, a situações que podem ser dentro ou fora da escola, né? Ele quer envolver as famílias nas diferentes fases do desenvolvimento daquele projeto. E ele quer definir novas formas e meios de avaliação contínua do trabalho realizado. Então, vejam, gente, o trabalho com projetos e o professor pensar, então, vejam, isso aqui que eu estou falando é o professor pensando, né, no projeto didático. É ele estruturando tudo isso na cabeça e pensando assim, bom, o projeto, o trabalho com projetos didáticos, ele vai aí envolver, na verdade, essas experiências e essas aprendizagens cooperativas, e é a ideia do aprender junto. É o aprender junto o quê? Escola, professor, aluno, família, né? Então, na verdade, nós vamos ter vários protagonistas, né? Não é só a criança ou só o professor, todos são protagonistas, né? Porque a gente traz a escola, a gente vai trazer a família, a gente vai trazer a coordenação, o pessoal que trabalha na escola, né? Aqueles colaboradores que estão lá fazendo a merenda das crianças, que estão na porta da escola, são aquelas pessoas que recebem as crianças, né? Com o primeiro sorriso de acolhimento. Então, tudo isso cria essa grande comunidade de aprendizagem, né? O César Coll fala muito isso, né? De comunidade de aprendizagem, né? Então, é a gente pensar que a criança não aprende só com o professor e ela não aprende só na sala de aula, né? Então, as próprias trilhas nos levam a isso, né? A pensar que esta criança, ela aprende o tempo inteiro, o tempo todo. E olhem só, ela também só fica... Vamos pensar no mínimo que ela fica. São 4 horas na escola, gente. O dia tem 24. As outras 20, ela está fora da escola. Então, a gente não pode ter a pretensão, né, de achar que ela só vai aprender com a gente lá na sala de aula e na escola, né? Então, a gente tem que ser humilde. E aí, Paulo Freire, né, nos fala disso, né? A humildade nos faz pensar assim, puxa vida, eu não sei nada, né? Quanto que eu quero aprender, quanto que eu vou aprender com essa criança, né? E nós, professores, temos que ser humildes, né, de olhar para essa criança, mesmo que tenha 2 anos de idade, e dizer assim, como ela me ensina todo dia, né? Então, a gente não pode ter a prepotência de achar que sabemos tudo o tempo todo, né? A gente não sabe nada. E por isso que eu falei lá no começo, o conhecimento é tão rápido que nós seríamos bobos, né, de achar que sabemos tudo, né? Enquanto a gente está conversando aqui, o mundo está acontecendo. Então, estão surgindo novos conhecimentos. Então, é muita prepotência nossa, né? A gente achar que somos detentores do conhecimento e que a gente usa isso como ferramenta de poder, né? Aí o Foucault de novo, né? Como ferramenta de poder na sala de aula, né? O professor não é o dono do conhecimento e nem o dono da sala de aula.
Ele é aquele que organiza, é aquele que propicia. Olha lá, tudo isso é aquele que levanta interesse, aquele que organiza espaço, aquele que seleciona estratégia, aquele que expõe as crianças em contato com recursos, aquele que facilita acesso, aquele que envolve família, aquele que define formas. Olha a importância deste professor. Olha a importância desta pessoa, né? Então, se a gente não tem isso muito claro, né, dentro do processo, a gente vai pensar assim, puxa vida, eu vou só ser aquele que é o dador de aula, que pega um livro didático e aplica a atividade que está proposta? Por que eu trabalhei? Por que eu fui lá, né, fazer pedagogia? Né, para me especializar e ser um profissional da área da educação, né? Então, vamos fazer valer essa formação, né, de professor, que vocês foram buscar com tanta, né, com tanta garra aí, né? Vamos fazer acontecer isso, vamos ser professores daquele que a gente tem paixão por aquilo que faz, mas não é só a paixão que nos movimenta, né? A gente precisa de muita organização. Só a paixão não nos leva a ser bons professores. Por isso, ofício de mestre, né? O ofício é do todo dia, né? Da gente estar ali aprendendo todo dia, né? E eu preciso ser capaz de ter ali uma estrutura teórica que me embasa, que me sustenta, né? Eu não quero ser só um dador de aula, eu quero ser também protagonista dessa proposta, né? Então, o professor, ele é protagonista quando ele pensa todo este caminho que ele vai trabalhar com a criança. E a criança é protagonista quando ela vai aprender todo este percurso que o professor pensou. Então, vejam quantos protagonistas a gente tem aí nessa proposta, né? Vamos lá, Jaque, caminhando mais um. E aí as metodologias ativas chegando hoje, na verdade, assim, Freinet falava de metodologia ativa lá nos anos 20 já, né? O Piaget falava disso, o Vygotsky, todo mundo falava de metodologia ativa, só que não dava o nome, né? Por quê? O que acontece? Hoje, a metodologia ativa, as metodologias ativas, elas foram, na verdade, mapeadas, foram estruturadas, né? Mas esses autores já falavam disso tudo, né? Lá nos anos 20, né? Na década, no início do século 20, eles já falavam disso. Só que eles não foram ouvidos, na verdade, né? Era ainda, tinha-se uma cabeça bastante fechada, né? Entendia-se que a criança tinha que estar lá pegando um livro e decorando aquele livro todo, né? Ter acesso a uma enciclopédia, né? Eu ainda peguei um restinho de enciclopédia, né? Em que a gente tinha enciclopédia em casa e a nossa pesquisa era feita em enciclopédia. E qual era o papel da escola? Esta era a função da escola, né? Ela surgiu com este princípio lá da Grécia Antiga, né? De que a gente tinha que dar acesso ao conhecimento construído. Aí, no Iluminismo, os franceses fizeram o quê? Eles colocaram todo esse conhecimento em enciclopédias. Eles trouxeram esse conhecimento organizado em enciclopédias. Aí a escola era o lugar perfeito, né? Criou-se a escola para que lá naquele espaço as crianças pudessem acessar esse conhecimento construído, né? Só que hoje não dá mais tempo, né? De fazer enciclopédia. A Wikipédia é ativa, é aberta, né? Porque não dá nem tempo de fechar um conceito, né? Então, vejam como a gente caminhou nesse mundo, né? De meu Deus aí, né? E a metodologia ativa aqui, então, a gente organizou tudo isso, né? Então, hoje, o modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele que o aluno, ele acompanha a matéria lecionada pelo professor, por meio de aulas expositivas, né? Com aplicação de avaliações, de trabalhos, e esse é o método que é o mais conhecido como método passivo, né? Porque o docente é o protagonista sozinho da educação. Então, a gente não quer só um protagonista, a gente quer vários protagonistas, né? A gente quer um outro tipo de protagonismo, é um protagonismo mais ativo, mais vivo, né? E na metodologia ativa, o aluno, ele é o personagem principal e o maior responsável pelo processo. Mas, como eu já disse, né? Ele é orquestrado pelo trabalho do professor, porque a criança sozinha não vai ser protagonista. Concordam comigo? Né? Então, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Então, aqui, claro que a metodologia ativa, quando ela vem, é para quebrar essa visão de professor dador de aula, né?
que é aquele professor conteudista, né? E de uma escola mais tradicional, no sentido tradicional, de metodologia tradicional, né? Então, a gente quer que a criança se movimente, mas não só se movimente fisicamente, que ela tenha movimento intelectual, que ela tenha movimento cognitivo. Isso é muito importante, né? Ela é muito importante isso, né? Que ela tenha essa perspectiva de pensar. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, eu sempre falo, né, que a gente tem que pensar que não é só sair da sala de aula, né? Não é só a gente tirar a criança da cadeira e ir para fora da sala de aula, né? Porque isso pode dar BO. Pode dar BO. Se eu não tenho uma intenção muito bem organizada e estruturada, essa saída pode dar BO. Porque ela não vai atingir nenhum objetivo. Porque eu já saí sem objetivo, né? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava andando aí pelas escolas, né? E tinha lá um grupo sentado de frente para uma porta, que era a porta de escada, que andava de um andar para o outro. Então, a professora tirou dentro da sala, botou ali no espaço, que era um saguão, e tinha uma porta que dava para uma escada. E essa escada era a escada entre 2 andares. E aí? Eu estava passando de um andar para o outro, topei com aquelas crianças ali, eu não podia atravessar, porque eu tinha que atravessar para pegar o outro lado ali. E as crianças estavam ali no saguão de passagem. Aí eu só pensei assim, gente, se pegar fogo aqui, ninguém passa pelo saguão. Porque as crianças estavam tampando a saída, literalmente, do andar. Então, vejam, é a concepção errada de metodologia ativa, né? É tirar a criança da sala de aula sem intenção. Isso é sério. Porque podia acontecer um acidente ali, inclusive, né? Então, veja, aí a avaliação, né? Como é que eu avalio esse processo? Você não tinha nem objetivo de saída, né? Eu não sabia nem por que eu estava saindo. Como é que eu vou avaliar isso? Entendem? Então, olha a importância de se pensar sobre, da intenção pedagógica, do planejar, né? A gente planeja, até se a gente vai usar brinco ou não vai usar brinco, né? Se vai usar batom vermelho ou rosa, não é? E eu não vou planejar a minha aula, né? Não dá. E eu digo que este é o principal cerne, é a célula mãe de um professor, né? É isso que caracteriza a nossa profissão. É a gente planejar a nossa ação pedagógica. Isto é o DNA de um professor. Se a gente pensar assim, qual é o DNA de um médico? Qual que é o DNA do médico? Quando eu digo DNA, assim, o que caracteriza a profissão de médico? Qual que é a característica da profissão de médico? Me digam. Se pudesse traduzir em duas palavrinhas. Assim, você é médico, tá? O que faz um médico? Diagnóstico. Isso, Sara, ele vai diagnosticar. Mas para ele diagnosticar, o que ele precisa fazer? O caso. Tá, ele vai ter que ouvir, né? Ele vai ter que ter uma escuta ativa, ele tem que fazer uma anamnese desse paciente, né? Ele vai ter que escutar esse paciente. Então, um médico diagnostica e tenta resolver o problema, né? Então, a principal função do médico. Ok. O professor, se eu tivesse que pensar da mesma forma para um professor, o que o professor faz? Vai, gente, o que o professor faz? A mesma coisa. A mesma coisa, Eu acho que é ouvir. Até o Vygotsky fala disso, né? Que uma das maiores habilidades do professor é conhecer o aluno, né? Exatamente. E aí o médico, ele não vai pensar uma estratégia de ação com aquele paciente? O que ele vai fazer? Então, que medicamentos ele vai dar? Quais são as orientações que ele vai ter que dar para esse paciente? O que o paciente pode fazer, o que ele não pode fazer? Vai solicitar exames? Ele está organizando a ação dele, né? Porque ele pode receitar qualquer remédio? Ou ele pode simplesmente abrir lá um caderno? Porque tem isso, né?
os médicos têm um caderno de receituário. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Eu já tive uma vez um médico que fez isso comigo. Ele abriu lá na internet um livro que é o quê? A bula do remédio, tá? E ele olhou lá e falou assim, eu vou te dar esse remédio aqui, tal. Eu falei, daí eu assim, né, professora, né? Eu falei assim, o senhor está consultando o quê? Né? Ele falou assim, é um livro de receituário e tal. Eu falei, nossa, mas por que o senhor fez isso? O senhor não sabe o remédio que tem que me dar, né? Ele falou, não, é que eu tenho algumas alternativas de remédio. Então, eu fui aqui lembrar algumas coisas que estão prescritas na bula para eu saber qual é o melhor remédio para você. Né? Ele foi buscar, mas pode ter assim, não, eu quero esse aqui, ó, esse aqui, tá, pronto, é para você, toma aspirina. Aquele médico, tudo é aspirina. Ou tudo é virose. Né? É um médico que não escuta, é um médico que não faz anamnese, é um médico que não estabelece um diagnóstico correto. E a mesma coisa é o professor que pega o livro didático e copia na lousa, ou que baixa um exercício pronto da internet e reproduz com o seu aluno. Né? Ele não vai pensar sobre aquilo. Então, não dá para a gente não ter intenção. Né? Não dá. Né? Não dá, em hipótese alguma. Né? A intenção é o que nos move como professor. Fazer planejamento, planejar, organizar, isto é o que caracteriza a nossa profissão, o ser professor. Né? E aí, claro, corrigir umas atividades de final de semana, preparar avaliação, isso faz parte, né? Que nem o médico fazer plantão no feriado, né? Não é? Cada profissão tem a sua característica, não é? Só que nós temos que valorizar a nossa profissão. E nós sermos professores de verdade, e não apenas dadores de aula. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês sejam protagonistas desta ação, vocês, professores. Né? Por isso que o Viva, volto lá na minha fala do comecinho aqui, essa página em branco é uma metáfora, porque ela quer que, a gente quer que essa página seja preenchida, não só pelas crianças, mas também preenchida de intenções que vocês têm com elas, né? As intenções de propostas, de ações com essas crianças, né? E aí, Jaquezinha, mais uma. Terminando aqui. E aí, vocês conseguem perceber que todos esses princípios estão juntos e misturados? Conseguem? Que não dá para ter coisa separada aqui? Conseguimos. Né? É tudo junto. É algo que, como eu falei, é um juntando no outro, né, Jaquezinha? Total, né? Não dá para a gente pensar isolado, né? Porque, assim, não dá para você pensar na criança protagonista com a aula tradicional. Não dá para você pensar projeto didático com a criança sentada sozinha. Não dá para você pensar em metodologia ativa fazendo a criança copiar, né? Então, vejam que, assim, quando a gente muda uma coisa, é cascata, né? Sabe aqueles brinquedinhos que a gente faz com dominó, que coloca uma pecinha do lado da outra, assim que você empurra uma e todas caem? É isso, é jogo de dominó, né? Que quando uma pecinha cai, ela vai na sequência, né? Empurrando todas, né? É isso. Então, não dá para a gente pensar uma coisa só, né? São todas juntas e misturadas, né? Então, nesse percurso aqui das próximas 3 semanas, eu vou destrinchar um pouco mais, né? Essas coisas com vocês aqui. Claro que quando a gente fala de uma, a gente está falando de outra. A gente já está engatando na outra, né? É uma se juntando a outra, uma se juntando a outra, uma se juntando a outra, né? E a gente sempre recordando isso o tempo todo, né? Então, assim, é interessante também que a gravação esteja rolando aqui, porque depois vocês podem compartilhar isso, né? A Jaque vai compartilhar com vocês a gravação. Vocês podem rever, podem falar sobre, podem levar isso para conversar na escola com vocês, né? Então, é essa a intenção também. A gente também quer movimentar vocês, né? O movimento tem que ser de todo mundo, né? Então, por isso que é uma jornada de inovação dos novos parceiros, né? Da gente aí se movimentar, porque é isso, a gente quer que 2023 comece assim, com vocês tinindo, né, prontíssimos para botar tudo isso em dia, né, e é isso, meus amores, né, então, hoje aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, nossa caminhada está só começando, contem com o time Viva, né, para auxiliar vocês sempre, né, a gente está aqui o tempo todo, né, com vocês e para vocês, tá?
Então, tenho certeza que esse é o grande diferencial do nosso time, né? E da nossa proposta, da gente estar aqui muito próximo de vocês o tempo todo, né? Então, assim, e é o antes, o durante, o depois, né? É isso aí, Valéria, vamos com tudo para 2023, né? Vamos chutar a porta, né? E vamos aí arrasar, né? E aí, estou abrindo aqui, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser se colocar, por favor. Que bom ter todo mundo, né? Valéria, eu amei a conversa que eu tive aí com vocês, não vejo a hora da gente começar tudo isso junto. Como diz a Cris, vamos junto, né? Bora vivar, que é como tá nos nossos vídeos, né? Bora vivar? Eu adorei esse nosso sketch. Bora vivar, né? Sara, fala, minha linda. Tá sem microfone, lindinha. Você levantou a mão? Ela tá com Sara, mas quem levantou a mão foi eu, porque eu tô na mesma conta. Ah, entendi. Então diga. Tudo bem, Adriana? Tudo, minha linda. Então tá bom. Meu nome é Luciana, eu trabalho no Sara Camilo, sou professora de matemática do 2º ao 5º ano. Joia. E já tô aqui com meu coração assim, ansioso, né? Por causa desse jeito aí de trabalhar, porque é uma maneira que eu gosto demais. Mas eu queria fazer uma perguntinha, eu sei que a gente vai caminhar aí e muitas coisas vão aparecendo aí, né? Mas eu já queria saber de antemão se vocês já pensaram alguma coisa em relação à elaboração de provas. Porque, infelizmente, a gente ainda tem essas partes de quantitativos, né, que são cobrados, os pais vão ficar de cima em relação a isso, porque, assim, do jeito que está sendo o trabalho, eu já imagino até os próprios alunos elaborando prova para a gente responder as questões deles, né? Mas você sabe que uma tática, até de metodologia ativa, é muito legal. Eles fazem perguntas, né? Para o outro, eles trocam entre os grupos. Um grupo faz pergunta para o outro responder e vai trocando, né? E eles te avaliam. E olha que é uma ideia muito legal isso, né? Porque eles vão levantar os critérios de avaliação. Ah, legal. Já entendeu? amei. Mas é claro. E assim, na proposta, a gente já faz um encaminhamento ali também com vocês de auxílio a como pensar essa avaliação, né? No próprio percurso do projeto do nosso PPP atual, né? Atual não, novo, a gente já faz ali um encaminhamento de auxílio para vocês, de atividades que já podem contar como proposta de avaliação dentro do processo, o próprio projeto. E aí, é claro que a avaliação, ela vai ter que conversar com essa proposta. Exatamente. Né? Então, não vai dar para a gente, assim, dá para fazer uma avaliação de múltipla escolha? Dá. Claro que dá. Só que você não vai poder pedir o quê? Conteúdo. Né? Você não vai poder pedir, assim, quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, porque ele vai dizer assim, como assim? Né? Uhum. Fala para mim por que o Rio Amazonas está diminuindo? Por que não está chovendo no Amazonas? Por que a queimada no Amazonas está... Porque é isso que nós vamos trabalhar com o projeto, né? A gente vai trabalhar com que ele faça o quê? Relações, análises. Então, você perguntar para ele quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas não vai fazer o menor sentido, porque o Google vai responder para ele. Sim. Então, a avaliação, ela pode ser de múltipla escolha, mas ela vai ser uma avaliação em que você vai pedir que essa criança se manifeste analisando uma situação-problema, que você põe a situação-problema e ela pode ser lá de xizinho. Ela vai ter que buscar qual a solução para aquele problema. Entende? Entendi. Então, dá para você fazer uma avaliação formal, só que adequando a própria proposta. Sim. Entendeu? Sim, entendi, sim. Obrigada. Imagina. E acho também, Dri, que quando elas receberem, né, o livro, elas vão se sentir mais aliviadas. Mais aliviadas. Mas a gente está desesperada porque a gente recebeu, Jaque. As meninas, a gente viu o livro aqui, as meninas, Sara do céu, que é isso? Mas vocês receberam o que está agora, o atual, né? Então, os de projetos, né, que vão iniciar aí para o próximo ano, eles já são estruturados de forma mais organizada. Isso.
né? É que eles estão nascendo, gente. A educação infantil já está toda finalizada, tudo em processo de diagramação. E aí o ensino fundamental também sendo desenvolvido, né? Então ainda não temos como compartilhar com vocês todos os conteúdos ainda, mas o livro ele já vem falando muito disso. É como a Adri falou, vem ali uma orientação para a professora de quais atividades ela pode levar como uma atividade avaliativa, né? E também qual olhar ela precisa ter em determinados momentos para que ela traga também uma avaliação daquele momento. Assim, né, Jaque, lá em novembro, quando a gente falar de planejamento, a gente já vai estar com as propostas todas finalizadas, nós já vamos trabalhar com vocês com as propostas Aí vai dar uma paizinha aí no coração. Entendeu? Aí vai ser tranquilo. Sim, e assim, gente, uma dúvida minha também com relação aos pais, né? Porque a gente começa a renovação de matrícula e a gente vai apresentar para os pais alguma coisa ou a gente vai deixar para fevereiro? Como que é a proposta? Vai. O que vocês quiserem. Vamos apresentar sim, Sara. Vamos aí. Porque é algo novo aqui. A gente está trocando a gente tinha uma metodologia inovadora, a gente caiu numa tradicional e a gente está saindo de uma tradicional para cair numa inovadora. Então, eu acredito que nós vamos precisar de fazer um trabalho com as famílias aqui para elas compreenderem o que nós, professores, né, compreendemos. A assessoria vai dar todo esse suporte, Sara. Fica tranquila, a gente marca a Meet. Tinha uma escola que nós tínhamos aqui, foi assim que a Adri entrou como assessora pedagógica, lembra, Adri? Lembro. Foi a primeira escola que ela atendeu, e a diretora estava assim, eu não sei mais o que falar para o pai entender, eu não sei mais como explicar a metodologia ativa, eu preciso da ajuda, e a gente, não, vamos marcar um Meet? Marcamos um Meet em um horário que os pais poderiam entrar, num horário legal, né? Esses horários assim, 8 horas. Eu falei para a Valéria, né, Valéria? A gente faz junto, né? A gente faz ali um encontro na reunião com pais, ali explicando a proposta, explicando o material. E eu posso dizer para você, né, que, Sara, a gente nunca teve problema com pais. Assim, a gente não tem, em relação a essa proposta, porque é o que eu estava comentando hoje com uma pessoa aqui que pode ser uma futura parceira, né? Um futuro parceiro, que está quase fechando aqui em Salvador. Eu falei para ele assim, que hoje, essas crianças que nós estamos formando, gente, eles não vão querer nem fazer faculdade. Não vai fazer mais sentido a faculdade para eles, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a formação que a gente começa lá na educação infantil vai fazer o quê? Uma prospecção para o futuro dessas crianças. Então, o que a gente está formando nas nossas crianças? Não é cópia de livro. E outra, não vai ter mais essa coisa de vestibular, né? Porque nós estamos caminhando para um formato completamente diferente de educação. Os cursinhos vão acabar. Vão acabar os cursinhos, não vai ter mais necessidade de cursinho. Né? Por quê? Porque não existe mais essa coisa de você pensar numa prova que precise só de um conteúdo formal para ele passar. Entendem? Então isso assim, é o que a gente acredita, sabe? Até ontem eu fui cancelar o contrato com a outra editora e ele falou, Sara, como assim? Eu falei, olha, a metodologia que nós utilizamos, ela é essa. Então, não adianta. O livro didático, nós trabalhamos 3 anos com livro didático, ele limitou o nosso trabalho. A gente não conseguia romper mais, porque tinha que terminar a página de livro. Exatamente. O ano passado, a gente sempre trabalhou com as metodologias ativas, mas como você mesmo disse, os nomes apareceram agora, né? Então, já há muitos anos que a gente trabalha. O ano passado, com a volta da pandemia, assim, foi uma polêmica com as famílias aqui, a questão de metodologias, por exemplo, sala de aula invertida, gamificação, elas não entendiam. Aí eu peguei e fiz o treinamento de família para trabalhar com as famílias. Então, assim, a compreensão das metodologias, elas sabem. O que eu acho que pode, assim, causar um susto peraí, eu saí de um livro que era cheio de coisa para cair num livro que aparentemente está vazio. Mas aí, assim, eu tenho um discurso bem legal para mostrar isso para o pai, viu, Sara? Fica tranquila, então porque, assim, essa conversa que eu tive com esse futuro aqui, né, nessa futura escola, foi 1 hora que eu falei para ele assim, essa conversa que eu estou tendo com você é a conversa que eu tenho com os pais. Ele falou assim, compro.
comprei. Pois é. Né? Eu acredito também. E também acredito que, assim, os pais, quando eles colocam os filhos nas nossas escolas, eles também estão né, dando um crédito pra gente. Peraí, elas sabem o que elas Claro, claro, então, com certeza. eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida que não vai dar. E como eu falei para a Jaque hoje, a gente está numa ansiedade. Se a gente pudesse, né, meninas, a gente ia começar agora. De uma Não, vez. mas, Sara, esses encontros que a gente vai ter aqui vão ser importantíssimos para o sucesso de 23, né? Porque, assim, poder começar, sabe, construindo aí, né? Fazendo a cama direitinho, né? Arrumando a cama direitinho, né? Arrumando o terreno, para que essas sementes, quando caírem lá, germinem maravilhosamente, né? Então, a gente não quer que a nossa semente fique encruada, a gente quer que ela vire uma flor maravilhosa, né? Então, esses momentos aqui, esses 4 encontros que a gente vai ter, eles vão ser muito importantes para drenar esse terreno, para adubar esse terreno, para preparar o terreno para o ano que vem, né? Então, é isso, né? Tá certo, meus amores? A Sara é famosa, ela vai arrasar, certeza. Então, assim, bora avivar, né? Vamos aí começar essa nossa jornada e até o mês que vem. Claro que antes, a gente pode conversar antes, a gente vai se ver antes, acho que com certeza, mas no mês que vem estamos de novo aqui juntos para a gente avançar. Vai ter um encontro sábado? Ou não? Esse sábado agora, Jaque? Não. Não, esse né? sábado agora não. Nós teríamos uma formação, sempre temos, né? Uma formação no último final de semana de todos os meses. Do mês. Mas, como nós tivemos um encontro presencial, a gente já utilizou a formação do presencial para essa formação, né? Então, esse final de semana não temos. O nosso próximo encontro é dia 29/9, tá? Tinha alguém aqui pedindo para entrar. Dia 29/9, às 19 horas, é o nosso próximo encontro, mas eu vou mandando mensagem lá nos grupos, eu vou lembrando, vou mandando lembrete. Eu apareço sempre, podem ficar tranquilos. E a gente promete tirar fotos novas, né, Jaque? A gente promete tirar fotos novas, você botar novas. Com a mesma cara. Eu até vim de cabelo preso hoje. Nós temos vários encontros diferentes, com a gestão, com a gente aqui, enfim, nós temos vários momentos, né? Mas aí a gente vai mandando para vocês não se perderem, botar na agenda. Tá bom, meus amores? Bom finalzinho de noite aí. Um beijo. Obrigada, Adriana, Jaque. Beijo para todos. Um bom descanso, gente. Meninas da Escola Fraterna, obrigada pela presença. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Produtivo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, Carol. Obrigada, Lu. Obrigada, Bruna. Bom, Jaque. Tchau, Daiane. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, amores. Bom descanso para todos vocês, viu? Boa noite. Tchau, Jaque. Tchau, Jaque. Obrigada. Tchau, Carla. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Jace, beijo. Tchau.